Boa tarde. Deus abençoe a todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler um texto para que nós venhamos meditar na palavra de hoje. Está escrito assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, e este homem era doutor da lei. Ele conhecia toda a lei dita por Moisés. E ele tinha dúvida acerca do que era nascer de novo. Ele pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo? Porventura teria que voltar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? E ele já era velho, já estava na idade. E Jesus, vendo a dúvida dele, tornou-lhe a dizer: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Muitas pessoas têm dúvida do que é nascer da água e do Espírito. Ou também tem pessoas que sabem o que significa isso, mas no seu coração ainda tem dúvida. E ela se pergunta: será que eu tenho que nascer a segunda vez para entrar no reino dos céus? Muitas pessoas uns falam que para morar no céu depende de Deus. Outros dizem que para entrar no céu, Deus é que sabe. Outro diz: por que eu não vou morar no céu? Eu sou uma pessoa boa, não roubo, não mato, não faço mal a ninguém, por que eu não irei morar no céu? Mas Jesus, ele tem uma palavra, e é o que ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode estar no reino dos céus. Muitas pessoas têm dúvida acerca disso, principalmente aquelas que vivem dentro do templo, congregando junto com os cristãos, participando da reunião junto com os cristãos. Mesmo dessa forma, muitas pessoas têm dúvida acerca, sei lá, como ela pode herdar a salvação ou o reino dos céus. Queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o Senhor Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz, essa palavra diz, está escrito no livro do Senhor, que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. A Bíblia relata que o homem não tinha pecado, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha nenhum tipo de sofrimento espiritual, tinha a vida eterna, não trabalhava para comer, apenas cuidava do jardim, e o seu alimento vinha das árvores frutíferas que davam seus frutos constantemente. O homem não fazia nenhum tipo de sacrifício para adquirir alimento e não sofria nenhum tipo de moléstia nem de dano no seu corpo. O seu corpo físico não envelhecia e o homem tinha alma eterna e não conhecia o mal. O homem era ingênuo. Mas a Bíblia também relata no capítulo 3 que o homem, a partir da sua cobiça, ou mexer na árvore que Deus tinha prometido, ou ordenado a ele que não comesse, a partir de quando o homem mexeu através de Eva, o homem conheceu o lado mal e o lado bom, porque essa árvore era justamente, abriria o entendimento do homem, e o homem passou a conhecer o lado bom e o lado mal. A partir daí, entrou o pecado no homem, a qual o homem não tinha outrora. E o homem, por causa do seu pecado, como está escrito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem pecou, era necessário que ele, pelos seus pecados, pagasse aquilo que ele plantou. A Bíblia diz: o homem colhe o que planta. Então, até outrora, o homem tinha comunhão com Deus, falava com Deus, Deus ia visitar o homem, Adão. Deus tinha total comunhão com Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore que não poderia comer, o pecado entrou na alma dele. A natureza dele se tornou pecaminosa. E por isso, automaticamente, Deus teve que colocar Adão fora do jardim. A terra passou a ser amaldiçoada, passou a dar espinho. O homem passou a trabalhar comer do seu próprio suor. A mulher foi multiplicada a dor de parto. O homem passou a ter doença, passou a ter cansaço, passou a suar para trabalhar. O suor é sinal de maldição. O homem passou a ter todo tipo de doença. E ainda mais,
Os animais que não eram carnívoros, por causa do pecado, passou a ser carnívoro. Por isso que hoje você vê essa cadeia alimentar, um comendo o outro, justamente pelo fato do pecado entrar no mundo através do homem que era santo. Também tem mais. O diabo passou a ter poder sobre o homem. Repare uma coisa, amado. A serpente já estava no jardim, mas até então o poder estava na mão do homem. Mas quando o homem cedeu às suas concupiscências, aos seus desejos, a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore, que o fruto da árvore, era bom, agradável aos seus olhos. Quando ela ouviu a voz do seu ego e deixou de ouvir a voz de Deus que não era para comer, automaticamente ela passou o poder para a mão de Satanás. Está me entendendo? Automaticamente, quando o homem pecou pela primeira vez, ele estava passando o poder que tinha sobre a terra, sobre os animais, para a serpente. A partir daí, foi só destruição. O diabo influenciou o homem a ter 2, 3 mulheres, a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso que hoje é uma luta. Quem é de Deus e quem não é? Como eu posso herdar o reino dos céus? Como eu posso ter comunhão com Deus? Justamente isso que Jesus fala. Hoje, o seu problema e o meu problema, o nosso problema da humanidade, não é o que você faz. O que você faz já é consequência daquilo que já está na sua natureza. O problema não é beber, o problema não é fumar, não é se prostituir, não é roubar, não é matar, não é cobiçar, não é desejar mal. O problema não é querer só para si. O problema não é desejar mal ao próximo. O problema é o que faz a pessoa praticar esse tipo de coisa. O problema não é o que fuma. O problema não é o fumar. O problema é o que faz a pessoa fumar. O problema não é a doença. O problema é o causador da doença. Então, para que você entenda, meu amigo e minha amiga, você que me ouve, me assiste agora pela internet, pelo YouTube ou pelo Orkut, não importa aonde esse vídeo chega agora, você que está me assistindo agora, escute uma coisa. O problema não é o que você faz. Não é o que você faz que vai te levar para o inferno ou para o céu. Não. O problema é o que está impregnado na sua alma. O problema é, você nasceu na carne. Você nasceu da natureza do Adão que pecou. Está me entendendo? Quando Adão saiu do jardim,